Porque assim, ó, em Judas, o penúltimo livro da Bíblia é Judas. E lá no versículo 3... Curtinho, né? É isso, só tem um capítulo. Ele fala o seguinte, e esse Judas, ele é irmão de Jesus. Ele diz o seguinte, Judas capítulo 1, né, no caso, só tem um capítulo. Esse Judas é irmão de Jesus? Irmão de Jesus. Mas o irmão daquele... Consanguíneo. Irmãos daquele que estava Filho de tendo a Maria. discussão. Exato. Calma. Irmãos daquele que estava a discussão com o padre. Você viu o debate? Um debate sensacional que eu quero falar disso depois. Esse não, é filho de Maria Que mesmo. o padre ficou nervoso comigo? O padre ficou muito nervoso. Exatamente. Falou que nós cristãos a gente distorce a Bíblia e não é isso, padre. Calma. Você falou, padre, calma, vai beber uma água. É isso aí. Mas depois você fala. Vamos lá. O Judas ele fala o seguinte, ó, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ele diz o seguinte, eu estava escrevendo sobre a salvação, mas eu me senti obrigado a falar para vocês batalharem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esse aqui é um texto extremamente apologético. Ele fala assim, o cristão, ele também tem que batalhar pela fé. Ele tem que defender a sua fé. Ele tem que estar pronto para responder a respeito da sua salvação, a respeito da sua fé. E nunca nós tivemos uma fé tão atacada como nos tempos que a gente vive hoje, cara. Na política, no dia a dia. A gente nunca teve uma fé tão atacada como a gente tem hoje em dia. Então, esse texto, Judas, versículo 3, é atual mais do que nunca, na minha opinião. Nossa, que incrível isso, né? Porque, de fato... E é o que se dá esse fato da gente estar sendo tão atacado, da fé estar sendo tão atacada nesse momento? O tempo do fim. É isso, a gente caminha de fato? A gente tudo caminha que de Jesus fato? tudo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 24, parece que ele estava olhando para o século XXI e falando. Né? Quando ele vai ver, se você vai lá, ipsis liter, ponto por ponto lá do que Jesus elencou, das características do fim, o amor se esfriando, falsos profetas. Então, toda essa relativização do que é bíblico e tal, é o que a gente está vendo hoje. É o que a gente está vivendo hoje. A gente vive hoje o que Jesus Cristo disse 2000 anos atrás. É o nosso dia a dia. O que Jesus falou 2000 anos atrás é a matéria que a gente está vendo na internet hoje em dia. Meu Deus do céu. A gente pode relativizar também as guerras que estão acontecendo, então... A internet, a inteligência artificial, a gente pode colocar tudo dentro da mesma seara e colocar como se fosse o apocalipse mesmo. O estudo que fala sobre isso, sobre o fim dos tempos, é o... Escatologia. Escatologia, ok. Me tinha me faltado a palavra, mas eu sabia. Então vamos lá. É assim, ó. Jesus, ele coloca esses sinais, vou chamar aqui de sinais, como uma mulher que está grávida, quase parindo a criança. E aí ele vai chamar de sinais dos tempos. Ou seja, é como se cada sinal desse fosse uma contração. E essa contração fosse aumentando, até que vai nascer a criança. Então, esses sinais, Jesus coloca terremotos, fomes, pestes, guerras, e nós nunca tivemos tudo isso tão alinhado, tão farto e fácil de documentar como agora, entendeu? Então, ele coloca todos esses sinais, desde sinais cósmicos, qual a probabilidade de alguém acertar um negócio 2000 anos antes? Não dá. Então ele coloca sinais cósmicos, sinais no céu, sinais na terra, terremotos. Então, dá um Google aí, quantos terremotos tivemos nos últimos 50 anos e quantos, entendeu? Então você vai ver a multiplicação disso. Fomes, pestes, por exemplo, a gente saiu de uma agora, né? Que é uma mundial, a nível mundial, né? Então, qual a probabilidade de Jesus ter acertado isso aí 2000 anos antes? Então, e aí ele vai colocando tudo isso e sinais no contexto religioso também, falsos cristos, falsos profetas, tal. Então, tudo isso é o contexto do fim. São como se fossem contrações antes do nascimento, entendeu?